aí, muito bem, vai ficar bom. E aí, essa igreja, então, nessa caminhada toda, né, chamada de igreja relevante, uma igreja que faz a diferença, uma igreja que agrada a Deus, né, antes de pessoas, ela agrada ao propósito de Deus, né? Esta igreja, então, ela caminha, né, sob alguns princípios, né? E aí nós entendemos, queridos, que essa igreja ela caminha sobre 5 propósitos, né? Eu dei uma pinceladinha com vocês na primeira aula e vou compartilhar eles aqui, vou recapitular para a gente dar sequência na nossa aula. Então, ela caminha sobre, né, 5 propósitos, né? Esses 5 propósitos, eles são os seguintes. O primeiro propósito dessa igreja é o propósito da adoração, né? E aqui você tem na nossa igreja quais áreas existem hoje e que fazem parte dos propósitos aqui de adoração, ok? Então dá uma olhadinha aí onde é que você está dentro aí da área de adoração. Qual dessas conexões aqui, né? Ou em quais dessas conexões aqui você está fazendo parte da área de adoração, né? Vai pensando. Depois ela precisa também ser norteada sobre um propósito chamado comunhão, né? Dá uma olhadinha aí, tudo que tem, né? Você viu aí a adoração. Vou fazer uma somatória rápida aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, né? Na comunhão aqui nós temos mais 1, 2, 3, 4, 5. Então são 13, né? Depois você tem aqui na área do discipulado os DNAs, os retiros por idade, gloriosas ruínas, escola e cursos gerais, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. São 20 já. Depois o ministério, né? Ou serviço, manutenções, mesa diaconal, estacionamento, cozinha, gestão financeira, gestão de pessoas, né? Mais 6 aqui, 26. E por fim, a evangelização, né? E são mais 5 aqui, então 31. No mínimo, na igreja hoje você tem aí 31 conexões. Você tem 5 ministérios, né? Ministério de crianças, adolescentes, jovens, mulheres, e aí no caso com homens, né, que é o ministério dos adultos, né, que nós vamos chamar daqui para frente, né? E depois você tem aí o ministério que nós vamos iniciar a partir de janeiro, que vai se chamar Diamante, que é o pessoal da terceira idade, que nós vamos chamar só de Diamante, tá certo? Muito bem. Então, se nós pararmos para pensar, né, o que nós vamos encontrar aí? Olha, nós vamos encontrar esses 5 propósitos da igreja estabelecidos na nossa caminhada. Ou seja, tudo aquilo que nós formos fazer precisa ser norteado por esses propósitos. Vou fazer um evento. Eu preciso perguntar onde esse evento encaixa tudo isso aqui, né? Eu vou fazer um encontro de homens, de mulheres. Onde esse evento encaixa esses 5 propósitos aqui? Precisa encaixar. Se é um ministério que vai exercer, precisa encaixar os 5 propósitos. Aí eu vou entender o que é cada uma dessas coisas aqui, tá certo? A gente pode entender cada uma dessas coisas, a gente vê muito isso no DNA 1, né? Eu indico para vocês 2 livros aí para leitura, Vida com Propósito, Igreja com Propósito, para entender isso daqui. Pois bem, o evento lá que nós vamos desenvolver, vai ter adoração? Como que ela vai ser proposta? Vai ter comunhão? Como que ela vai ser proposta? Como nós vamos trabalhar isso? Discipulado, evangelismo, serviço, né? Então, imagine o seguinte, que você é líder de um ministério, sou líder do ministério A, né? Então, o ministério A vai desenvolver como a comunhão? Não centralize em você essa área. Coloque pessoas para auxiliar você nisso, né? Para desenvolver a área da comunhão. É uma área muito necessária, que são momentos, né, feitos pós-evento, pré-evento, durante o evento, né? São momentos para gerar comunhão, ok? A área do serviço, quem vai cuidar da parte do serviço? Quem vai cuidar da recepção, do estacionamento, né? Limpeza pós-evento? Quem vai fazer a divulgação disso?
que é a parte aí da evangelização. Quem que vai ficar responsável por isso? Quem vai desenvolver isso? Quem vai desenvolver o discipulado, né? Ou seja, são áreas que nós precisamos trabalhar, não é, no nosso dia a dia, para que nós possamos ter aí na verdade, um evento ou que seja uma atividade, né, com muito mais qualidade, isso faz-se necessário. Então, pense comigo aqui, alguém pode pensar assim, pastor, mas dá trabalho, né? Achar gente para servir em todas estas áreas, né? Eu vou até dizer diferente para você. Tem muita gente querendo servir. Tem muita gente. Tem gente demais procurando trabalhar no reino de Deus e servir no reino de Deus, né? Outro dia eu fiz um convite para uma pessoa e aí ele disse assim, pastor, eu vou dar uma olhadinha, né, se eu posso ajudar vocês aí, né? E era uma área que a gente estava precisando, né? Aí eu prontamente respondi para ele, falei, irmão, na verdade, assim, eu estou convidando você como uma oportunidade de você crescer, né? De você crescer, de você desenvolver o seu ministério. Então, a sua vinda, né, para essa conexão é uma oportunidade de Deus para a sua vida, para você desenvolver o ministério que Deus te deu. Não é você que vai ajudar. Na verdade, nós estamos abrindo uma oportunidade para você servir. Isso deveria chamar a sua atenção, deveria tocar o seu coração de maneira porque você vai servir no ministério, né? Ou seja, eu fico com aquela fala, né? A fala do Leonard Ravenhill, né? Quando ele diz assim, né? Que o ministério, se você puder passar sem ele, passe, né? Se você tiver a oportunidade de passar a sua vida sem o ministério, sem exercer o chamado, passe. Porque se você colocou a mão no chamado, colocou parado, não é para olhar para trás. Ou seja, é uma responsabilidade. Para você ter uma ideia, Paulo, antes de Paulo, o Novo Testamento, só para você ter uma ideia, a gente chama a ceia de Santa Ceia. Nós não acostumamos chamar a ceia de Santa Ceia? Não tem nenhum texto bíblico que diz que a ceia é santa. Vai procurar no dia a dia nosso, a gente fala ceia do Senhor, né? Nas nossas divulgações e etc. Mas tudo bem, temos esse costume. Por exemplo, você vai olhar, por exemplo, às vezes a gente fala assim, nossa, mas o altar é santo. Você lembra quando era proibido uma criança subir no altar, porque a gente tinha receio da criança pegar fogo, né? Morrer no altar, de tão santo o altar era. A gente colocava umas gradinhas no altar para ninguém ir no altar. E umas coisas desse tipo, né? Eu não sei se você já percebeu, mas a Bíblia diz que onde é que é o altar de Deus? Quem é o altar de Deus? Nós. Nós somos o altar de Deus. O fogo de Deus queima em nós, né? Se a gente não subir lá naquela plataforma, aquilo lá não é verdade? Então, a Bíblia chama de santo, para você ter uma ideia, o apóstolo Paulo vai chamar de santo mesmo, santo. Ele chama de santo a vocação. Ele chama de chamado de santo. Ou seja, o chamado é algo santo, é algo necessário que se leve em consideração ele ser tão especial assim. Então, pense comigo nesse chamado, olhando por esse prisma. Né? Nós temos uma oportunidade. Então, quando você for convidar alguém, meu pai me ensinou um negócio assim, né? Meu pai falava assim para mim assim, ele falava assim, ó, quando você for no banco, tem dois jeitos de você pedir dinheiro emprestado para o gerente. Ou você leva uma canequinha, você fala assim para o gerente assim, viu? O senhor pode, pelo amor de Deus, me emprestar um dinheirinho, que eu estou muito apertado e eu preciso pagar umas contas. O gerente vai olhar para nós e vai falar assim, viu, eu posso, é 5% ao mês, né? Já que você está precisando tanto assim. Aí meu pai dizia assim, agora se você chegar lá no gerente e falar para ele assim, viu, eu tenho uma oportunidade ímpar de investimento e eu preciso resolver algumas coisas antes de investir. E eu queria ver se antes de eu, né, tirar o dinheiro do meu bolso, eu tiro o dinheiro do banco emprestado para resolver isso e aí eu posso investir. Aí falou, aí o gerente vai olhar para você com uma outra cara, né? Olha, dá uma oportunidade de negócio para ele. Quando a gente pensa no ministério, o ministério, quando você for falar, convidar alguém, convide a oferecer a oportunidade dessa pessoa servir, né? Então, imagine só que você vai trazer essa pessoa
para ela servir no ministério com você. Você vai dar uma oportunidade para alguém servir no ministério com você. É você dizer assim, olha, eu tenho orado, óbvio que você já orou por isso, e eu queria muito convidar você para servir na área tal, para fazer parte de um time, para servir na área tal. Ou seja, nós vamos ter condições de visualizar, não é, aquele que realmente entende o ministério, o chamado, com responsabilidade. Nós vamos visualizar o olhinho brilhando, né? Porque as pessoas pensam o seguinte, né? Puxa vida, eu tenho tanto tempo que eu gostaria de servir em alguma área, né? E agora eu não consigo servir. De repente você chama essa pessoa para servir, ele fala assim, nossa, como eu estou sendo amado, né? Como alguém tem me amado. E quando você chamar alguém para servir, qual que é a primeira coisa que você vai falar? Depois que ele aceitar. Você já fez o DNA? Não, não fiz o DNA ainda. Você já tem que estar com a agenda da próxima turma de DNA nas mãos, né? E já tem a agenda da próxima turma de DNA. Nossa próxima turma de DNA deve se iniciar dia 18 de agosto, né? DNA presencial, inclusive, tá certo? Então, quando você pensar nisso daqui, ó, nas áreas de propósito aqui, pense em pessoas, obviamente, né? Mas pense muito naquilo que você está fazendo, se está cumprindo todos esses propósitos aqui de maneira verdadeira e de maneira produtiva, tá certo? Alguém quer compartilhar alguma coisa? Fique à vontade. Alguém quer contribuir aí sobre os propósitos? Alguma dúvida? Não. Tranquilo? Só que o Nina tá perdida. Tá? Vocês viram aí que o Luca hoje está de cabelo azul, né? Eu ia comentar isso. Turma, o Luca, estão tudo de cabelo azul hoje, que era a festa da escola. E as professoras, acho que se não fizer uns negócios desses, não para as crianças na frente do computador, né? Muito legal. Muito bem. Vamos lá. Vamos em frente, então. Vamos seguir. Vamos pensar, queridos, nessa nossa realidade dos propósitos, né? Agora, sobre um prisma, né? Que nós chamamos aqui de essencialidade da igreja, né? Quando a gente pensa na igreja, semana passada nós pensamos na igreja, olhando para aquele prisma de como a igreja pode ser relevante, as 8 marcas dessa igreja relevante, né? Como ela deveria ser, né? Como ela deveria se comportar ali no caso. Toda vez que eu leio aquelas marcas lá, irmãos, eu penso assim, nós estamos a alguns anos-luz, né, daquelas marcas lá. Mas o que me alegra é que nós estamos no caminho, né? Eu sou meio incorrigível nessa área, né, de querer melhorar, mas pelo menos nós estamos no caminho. Quando a gente pensa nesse caminho, né, até em direção àquelas marcas ali, eu quero compartilhar com vocês, então, essa realidade, né, que é a realidade da igreja essencial, né? Essa realidade da igreja essencial, ela vem por esse caminho aqui, ó. Vou compartilhar com vocês aí. Então, olha lá, pessoal. Essa imagem é uma imagem que deveria, né, ser diferente desta, né? Pessoas indo e voltando da cruz para a cruz e tal. Deveria só ter gente vindo para a cruz, né? Mas não é muito bem assim. Por que que isso acontece, né, irmãos? Por que que essa realidade ela acontece? Nós temos que tomar um cuidado para que a igreja ela não se pareça com o aeroporto. Além do terminal, lembra do... Deixa eu lembrar, acho que é o Tom Hanks, né? Alguém assistiu o filme lá, O Terminal, com o Tom Hanks? Ele vinha lá acho que era da Cracóvia, e aí ele parava ali no terminal e ele não conseguia sair do terminal, né? Alguém se lembra desse filme lá? Sim. Tom Hanks no terminal,
mais alguém mora no aeroporto, irmãos? Não, né? Mais Ele ninguém. nem queria, né, morar no aeroporto, na verdade. Agora, vamos ser sinceros, se algumas igrejas não se parecem com um aeroporto, em que sentido? O avião desce, as pessoas descem, faz o que tem que fazer ali, pega um avião e sobe de novo. Ou o avião desce, elas param ali, faz o que tem que fazer, pega um carro e vai para a sua casa original. Ou o contrário, sai da sua casa, passa no aeroporto, pega o avião e vai com destino a outro. Né? Então, há algumas realidades, e esse livro chamado Igreja Essencial vai falar disso, que eu quero compartilhar com vocês, né? E eu quero compartilhar essas realidades com vocês. A primeira realidade é que o motivo pelo qual as pessoas geralmente deixam a igreja é esse. Simplesmente queria dar um tempo da igreja. Então, são 10 motivos que eu vou compartilhar com vocês aqui, tá bom? Simplesmente queria dar um tempo da igreja. Segundo motivo, membros da igreja pareciam moralistas hipócritas. Esse é um segundo motivo. Terceiro, mudei-me e deixei de frequentar a igreja. Quarto, responsabilidades no trabalho me impediram de ir. Quinto, mudei-me para longe da igreja por causa da distância, parei de ir. Sexto, eu tornei-me ocupado demais. Sétimo, não me sentia conectado às demais pessoas da igreja. Oitavo, discordava das posições da igreja em relação a questões políticas e sociais. Nono, escolhi passar mais tempo com os amigos do que com a igreja. E 10, eu ia à igreja apenas para agradar a outras pessoas. Né? Então, essas 10 verdades, irmãos, do livro Igreja Essencial, essas 10 verdades, uma pesquisa feita nos Estados Unidos com relação a isto, para jovens de 15 a 22 anos. Por quê, queridos? Porque existe algo que nós precisamos pensar aqui, que é o seguinte, né? Alguém já disse que se você não estiver, né? Se você não estiver indo para frente, então você está indo para trás, né? Quando você está parado, já é sinal de que você está indo para trás. E o autor desse livro, né? O autor desse livro, o Tom e o Sam Rainer, eles dizem, os autores, né, pai e filho, eles dizem o seguinte, que se nós não estivermos ganhando esta geração, a geração de hoje, nós estamos perdendo a batalha. Nós estamos perdendo a batalha. Porque, irmãos, deixa eu tentar fazer aqui Vamos conversar juntos sobre esse assunto aqui. Você já percebeu que para agradar a gente na igreja não era difícil? Para a gente ficar na igreja não era difícil, né? Não precisava de muita coisa, vamos ser sinceros. Porque a igreja, ela não competia com tanta coisa, né? Mas quando você olha para a realidade de hoje, quanta coisa tem ao nosso redor hoje? Quanta coisa tem na internet hoje, por exemplo? Outro dia eu brinquei com o pessoal, né? Eu falei, não tá fácil, a gente tá pregando domingo à noite, a pessoa baixa assim, rola para baixo assim o celular, aparece o Hernandes Dias Lopes, né? Aí ele rola mais um pouquinho assim, né? O jovem, né? O jovem rola mais um pouquinho, aparece o Lucinho, né? E por aí vai. Na verdade, aparece a Ana Paula Valadão fazendo a live, a Nívia Soares do outro lado. Você tá fácil, né? Mas não só isso, né? Nós precisamos nos lembrar, queridos, que os estudantes que eles deixam, né, de frequentar a igreja, eles só deixam de frequentar a igreja porque eles não a consideram essencial para a sua vida. Eles olham para a igreja e eles não percebem essencialidade na igreja. A igreja talvez não se comunica com eles, a igreja talvez tenha uma fala muito diferente da deles, né? E eles já não conseguem mais visualizar a essencialidade na igreja. Ou seja, por que eu tenho que estar na igreja?
Eu não sei se isso já passou na sua mente, né? Mas é o que tem passado na mente dessa moçada hoje, né? E aí, cada dia mais a igreja tem desafios enormes para vivenciar, né? E essa vivência da igreja precisa estar muito clara para que as pessoas possam ter algo que eu chamo de aderência, né? Aderência, grudou, não solta mais, né? Essa aderência, ela precisa existir de maneira muito clara. Precisa ser algo assim que as pessoas entendam com clareza essa aderência, né? Então, como que a gente... Vamos conversar um pouquinho aqui. Contribuam um pouco comigo aí. Como que nós resolveríamos esse problema, né? De as pessoas não considerarem a igreja essencial para a sua vida. Como que nós contribuiríamos para isso, né? Além do que nós já temos feito, né? Você sabe que a gente pregado a Bíblia, não temos negligenciado o evangelho que salva, mas o evangelho que leva para o inferno também de ninguém, né? Mas além do que tem sido feito, o que nós podemos fazer no seu ponto de vista para gerar essa aderência, para gerar essa conectividade com as pessoas? Pastor, eu vejo que a igreja está no caminho, né? Eu já vi algumas palestras com relação a essa questão de emprego. Como foi feita aquela live que você fez com os meninos lá? Eu penso que é por aí, isso aí chama bastante atenção deles, porque é uma área que atrai eles, na verdade, né? Eles precisam disso. Eu acredito que o Crescer, a Fundação Crescer, vai ajudar bastante nessa área. A gente está no caminho certo. Quando a gente começar a trabalhar com o pessoal, desenvolver, achar o potencial da turma, desenvolver algum projeto social nessa área, eu acredito que a igreja está no caminho, porque realmente é difícil mesmo. Bem. Quem mais? A igreja tem que ser atrativa, né? Como ser atrativa? Pergunta de $1 milhão. A pessoa tem que se sentir importante, né? Ninguém quer sair de um lugar onde ele é valorizado. Então, acho que é aquilo que eu falei com o senhor um tempo atrás, né? Em muitos lugares as pessoas se sentem apenas um número, só apenas um número aqui. E se sentir um número, às vezes, causa um desconforto, né? Agora, você sair de um lugar onde você sente que você é valorizado, que você é amado, que tem pessoas que cuidam de você, da sua família, que os seus sonhos, né, são relevantes para aquelas pessoas que estão ali, eu acho que é um bom começo. Agora, eu lembro que eu falei com o senhor, né? A pessoa também ela tem que querer, né? Por mais atrativa, por mais valorizada que as pessoas possam se sentir, mas se ela não tiver afim, não tem método que segure a pessoa, né? Agora, a nossa parte a gente tem que fazer. Muito bem. Quem mais gostaria de contribuir aí? Pastor, pessoal, Assim, pastor. pode falar, as mulheres na frente. Mulheres na frente. Roseli. Eu acho assim, que a gente está no caminho também certo, porque para ela se tornar atrativa, tem que ter trabalhos específicos para a família toda, né? E a gente está nisso, né? Para mulheres, para homens, para as crianças, para os jovens, adolescentes. Eu acho que cada um tem o seu lugar ali na igreja, né? E isso também é muito bom, né? É atrativa. A família toda está envolvida, né, nos trabalhos, está envolvida na obra, está envolvida. Então, eu acredito que isso também é muito bom. Muito bem. Reginaldo? Pastor, essa pergunta é a pergunta, né? Realmente é um grande desafio conjugar essas duas coisas. A igreja atrair sem ser uma igreja de entretenimento, sem ser uma igreja de ativismo, né? Para agregar essas pessoas. E também o desafio maior da igreja é ser atrativo nesse contexto pós-moderno,
onde ela tem que falar com o mundo, mas sem se conformar a ele, né? Ela tem que comunicar um evangelho que é antigo, né? Eterno, né? Diz antigo porque ele é de muito tempo, né? No mundo que está mudando a todo tempo. Então, assim, pegar aquela veia dessa geração, pode ser que daqui a alguns anos já não seja mais aquilo, né? Porque as coisas estão mudando cada vez mais rápido. Por isso que, se a igreja achar aquilo que é essencial e focar no essencial, assim, o compromisso dela com aquilo que é essencial de ser igreja, ela tem que ser atrativa por essas coisas, né? Não pelo que nós vamos trazer do mundo para que a igreja fique mais palatável, mais aceitável, né? Então, esse é o desafio. Você ganhar o mundo, mas sem se conformar a ele, né? Muito bem. Ou seja, né, nós não negociaremos os princípios. Né? Talvez negociaremos as formas, né? As formas, isso aí, né? Mais alguém quer contribuir nessa área, nessa questão? Via de regra, irmãos, se a gente olhar, né, a batalha, ela pode ser, a gente pode virar esse jogo, né? A gente pode virar esse jogo, mas não é algo simples, né? Virar esse jogo não é algo simples, né? Nós precisamos desenvolver, né? Nós precisamos desenvolver entre nós situações, né, muito intencionais para fazer essas conexões, né? Então vamos imaginar o seguinte, né? Conectei alguém, né? Como gerar aderência nisso agora? Né? Como que a gente gruda essa pessoa, vamos dizer assim, né? Eu não sei você, mas eu já pensei assim. Vai esperar um ano sentado ali no banco, depois de um ano, aí a gente vê como é que nós vamos fazer, né? Vamos ver se aguenta um ano sentado ali. Se aguentar um ano é bom, né? São erros que nós já cometemos, né? Eu particularmente, né? Eu dava aula de batismo, né? E aí tá ali o João e a Vilma, né? E aí, João, seja bem-vindo aí. E aí eu dizia assim na aula de batismo, Vilma, pede para sair, né? A aula de batismo minha só faltava bater nos alunos. Né? Quem batizava depois que tinha aula de batismo comigo era muito bom mesmo. O camarada era fera. Porque era um negócio meio militar, né? Era como nós fomos orientados, né? Era né, um modelo, né, que a gente levava. Então, hoje eu já penso diferente. Eu já entendo o seguinte: toda pessoa precisa fazer o curso de batismo e ela vai decidir no curso de batismo se ela vai se batizar, né? Então a gente percebe, né? Então imagine alguém que chega na igreja, ele chega com dons que a igreja precisa, o reino precisa, e ele quer servir, ele está ávido por servir, né? Nós não vamos inserir essa pessoa automaticamente em algo, mas depois de um processo, no nosso caso a gente chama de DNA, essa pessoa já tem que estar apta a servir, né? E ela vai olhar como um plano de carreira, mais ou menos assim, né? Ela vai olhar e falar, eu sei onde eu posso chegar, né? Eu sei onde eu posso ir, né? Aí você vai gerando essa aderência, né? No coração dessas pessoas, né? Esse livro, Igreja Essencial, ele diz o seguinte, né? E quando a gente começa a olhar, a gente começa a perceber que realmente faz toda a diferença isso, que uma igreja essencial, ela precisa entender 4 passos fundamentais, né? O primeiro passo fundamental é este: acertar a estrutura. E essa questão de você acertar a estrutura, ela vem acompanhada de você acertar o processo. Nós chamamos isso aqui, ó, de simplificar, ok? Simplificação. Acertar a estrutura e o processo. Basicamente, é desenvolver uma estrutura para fazer discípulos, ok? Então, como que nós acertamos a estrutura para que ela seja uma estrutura para fazer discípulos? Bom, simplificando a estrutura, né? Eu brinco com o pessoal lá no DNA 1
que a nossa estrutura parece que ela é feita para atrasar a vida das pessoas, né? A nossa estrutura dá a impressão que às vezes a gente coloca cone no meio do corredor da igreja para as pessoas não chegarem lá no altar, né? Ou seja, a gente cria impeditivos, não é verdade? A gente cria um monte de impeditivos para a pessoa não servir, né? Sendo que, na verdade, nós devemos limpar o caminho das pessoas, né? Nós devemos limpar. Pense comigo em como Deus visualiza isso, né? Se você parar para pensar, o farisaísmo, o saducaísmo, né? O zelotismo, o herodianismo, né? Da época de Jesus, esse pessoal tinha interpretações inúmeras sobre a lei. Eles tinham inúmeras interpretações sobre a lei. Cada um interpretava de um jeito, e aí tinha os rabinos da época. Você vai encontrar dois rabinos mais famosos ali, que era Hillel e Shammai. Hillel era mais moderado, Shammai extremamente radical. E esses rabinos tinham cada um uma interpretação da lei. Cada um entendia a lei de um jeito. E, de repente, vou dar um exemplo com a questão do divórcio, por exemplo, né? Hillel entendia, né? Ele era moderado, quase liberal. Entendia que o divórcio podia ser dado, né? Se a mulher, por exemplo, ela deixasse de cozinhar para o esposo, né? Shammai já entendia o contrário. O que está lá, Mateus 19, não tem conversa, é só adultério em caso de porneia e pronto, acabou. E aí alguém chega para Jesus e fala assim, Jesus, o senhor é a favor do divórcio? Eles não estão perguntando para Jesus, Mateus 19, se Jesus é a favor do divórcio. Eles estão perguntando assim, o senhor é que nem Hillel ou o senhor é que nem Shammai? O senhor é moderado para liberal ou o senhor é radical? Porque naquele tempo tinha um negócio chamado jugo, que era o peso da lei que era colocado sobre os ombros de alguém, né? Então, tanto que Jesus em Mateus capítulo 11, ele vai falar assim, tomai sobre vós o meu jugo. Coloquem sobre vocês o meu jugo, porque o meu jugo é suave, o meu fardo é leve, né? Então, o que nós entendemos como simplificar? É o que Jesus fez. Mateus capítulo 22, Jesus fala assim, Jesus, qual é o mandamento mais importante, o maior mandamento? A resposta de Jesus, qual foi? Amarás o Senhor. Ele cita Deuteronômio 6, né? Ele cita o Shema lá, ele cita a lei. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. E aí ele não perde a oportunidade, né? E o segundo, semelhante a este, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Ou seja, Jesus pegou, irmãos, 613 mandamentos. Não eram 10, eram 613. Jesus pegou 613 mandamentos e resumiu em quantos? 2. Se você pegar 613, pega o número aí, ó, 6, 1, 3. 6 mais 1, 7, mais 3, 10. Dá 10 mandamentos, né? Lá no hebraico é chamado de gemátria, né? Pois bem, 10 mandamentos. Jesus resume ele em quantos? 2. O apóstolo Paulo, lá em 1 Coríntios capítulo 13, resume esses mandamentos em quantos? Um só. Ele fala, olha, tudo vai passar, menos o amor. Né? Ele deixa claro lá. Se tudo isso acabar, o amor jamais acaba. Ou seja, Jesus trabalhou uma simplificação clara, Paulo trabalhou uma simplificação muito clara, deixou muito claro como que era essa realidade. E aí, o que Jesus fez, irmãos? Vamos pensar comigo aqui, como é que Jesus trabalhou essa simplificação na questão da estrutura, né? Jesus, ele gostava de andar na contramão. Pensa comigo aqui. A primeira coisa que Jesus fez. Antes, a adoração era só onde? Onde que podia adorar? Antes de Cristo? No templo ou na sinagoga? Só no templo e na sinagoga. Inclusive, a sinagoga é um jeitinho, né? Porque lá em Babilônia não tinha templo, então eles arrumaram um jeitinho de adorar num lugar parecido. Pois bem, só podia adorar no templo e na sinagoga. De repente, Jesus pega esse negócio aqui chamado estrutura. Olha o que Jesus faz com a estrutura. Ele pega a estrutura e ele trabalha o seguinte. João capítulo 4,
com uma mulher que está na beira de um tanque tirando água fora de hora. Onde é o lugar de adoração? E Jesus parece que quebra tudo ali, né? Ele fala, não é nem em Jerusalém, não é nem aqui. Ele está dizendo que a adoração é a adoração verdadeira no coração das pessoas. Jesus acabou com a estrutura. Ele falou assim, olha, está chegando a hora é agora. A hora em que o Pai procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. E aí Jesus reformula a estrutura. Isso é relacionado à adoração. Estou falando dos propósitos ali agora. O discipulado. Como é que funcionava o discipulado aí? Alguém se lembra aí? O discipulado daquele tempo, onde é que ele funcionava? Qual a pergunta? Aonde funcionava? Como que funcionava o discipulado daquele tempo, né? A adoração era no templo. E o discipulado? Tinha, né, discipulado na lei? O pai que discipulava o filho, né? O pai discipulava o filho Ele era instruído pela lei para até andando, trabalhando, na hora que fosse dormir, constantemente falando da palavra para a criança. Isso, mas somente até 11 anos, né? Com 12... Pode falar, Regis. Não, havia a expressão, né? Aos pés do mestre, né? Aos pés de Gamaliel. Gamaliel era um mestre, neto de Hilel. Lembra do Hilel que eu falei agora há pouco? Paulo foi criado aos pés de Gamaliel. Então, aos 12 anos, Walter, eles iam para uma escola. O pai, né? O pai ali que entendia que esse aluno podia ir para uma escola, ele ia para uma escola chamada Beit Sefer, que era a casa do livro. E aí ele ia dando sequência. Isso funcionava onde, o discipulado? Nas escolas de profetas e no templo. As escolas geralmente funcionavam dentro do templo. Como é que Jesus, irmãos, muda essa estrutura? Jesus acerta a estrutura dizendo agora, olha que coisa interessante, ide e fazei discípulos de todas as nações. Jesus mudou a estrutura. Jesus está dizendo o seguinte, viu, o menino da Etiópia, o etíope, você não precisa vir em Jerusalém mais, rapaz. Você não precisa vir para Jerusalém. Todo ano vir aqui em Jerusalém adorar. O Simão Cirineu, você não precisa vir aqui na Páscoa. Você precisa fazer discípulos. Olha como a estrutura foi transformada. E aí, eu pego o gancho do Walter Sir, do pai discipulando o filho. Isso deveria ser uma dinâmica para o resto da vida. De sempre ter alguém caminhando do lado de alguém. No judaísmo, é proibido você dar uma Bíblia para uma pessoa que não seja judeu. Você não pode dar o Antigo Testamento para alguém que seja judeu. Você só pode dar se você se comprometer a ler com ele, versículo por versículo, para explicar o que aquilo quer dizer. Ou seja, Jesus estruturou um sistema de discipulado. E esse sistema de discipulado, ele trouxe para a vida das pessoas uma nova estrutura. Agora, vamos pensar, né, na nossa estrutura. Né? Vamos imaginar a nossa estrutura. Vamos dar uma olhadinha aqui numa questão. Deixa eu puxar aqui. Deixa eu tentar puxar aqui com vocês aqui uma questão aqui. Vamos lá. Me ajuda aí. Vamos pegar uma estrutura básica aqui, padrão, certo? Vamos pegar aqui domingo. Eu vou pegar aqui a terça. Eu vou pegar aqui a quinta. Eu vou pegar aqui o sábado. Pronto, vou deixar esses aqui, tá certo? Vamos lá. Vamos pegar como base o que a gente fez, né? Não necessariamente hoje, ou pode ser hoje, mas vamos pegar aqui, vai. Domingo, como é que é o nosso domingo aí? Vamos pensar em estrutura. Vamos lá, diga aí. O que nós temos aí domingo? Na igreja.
Domingo, a primeira coisa que nós temos é celebração de manhã, né? 9 horas da manhã, não é isso? Isso, eu achei que vocês estavam vendo aí. Agora vocês estão vendo, né? O que eu fiz? Aí, agora sim. Agora sim. Eu achei que vocês estavam acompanhando comigo. Então vamos lá. Domingo. O desafio de aula online é áudio e vídeo, né? Muito bem. Celebração às 9 da manhã, certo, Paulo? E mais uma celebração às 18h30, correto? Perfeito. Né? Só que eu vou pegar aqui aquele modelo, Paulo, onde no domingo nós tínhamos o quê? Escola bíblica. A escola bíblica dos jovens. Escola Bíblica Dominical, né? Vamos pegar ela aqui. Escola Bíblica Dominical. Muito bem. Agora, vamos pensar aqui na terça-feira. Terça-feira, via de regra, né? Nós tínhamos um espaço, né, para um culto que nós chamávamos de culto de doutrina. Correto ou não? Terça-feira, culto de doutrina. Muito bem. Quinta-feira, na nossa estrutura, nós tínhamos o culto, né, as campanhas, né, culto público, vamos chamar aqui, né, mas que funcionava aí a questão, muita gente trabalhava com as campanhas. Sábado era culto de quem? Departamentos. Certo ou não? Aí, Certo. a segunda-feira está muito livre, não tá? Vocês não estão achando a segunda muito tranquila? O que nós fizemos na segunda-feira? Colocamos teologia. Certo? E aí, o culto no sábado do departamento, como é que a gente faz, né, um culto no sábado? Aqui, ó. Ensaio. Como é que faz? Bom, aqui no meio... Né? Faltou as reuniões de quarta, viu? Oi? Faltou as reuniões de quarta. Você achou que faltou, é? Vou pôr ela aqui então já para você, vai. Não, já que é. Então dá uma olhada aqui. Vamos pensar aqui, quarta-feira, duas coisas que a gente fazia de quarta-feira, né? Via de regra, né? Vamos pensar aqui em algumas coisas que a gente fazia de quarta-feira. As reuniões, né? Tinha que ser de quarta-feira, que era o único que estava livre, ou culto no lar, né? Pode ser conhecido como G100 também. Muito bem. E aí eu pergunto para você o seguinte, primeira pergunta que eu vou fazer, né? Como é que a gente vivia? Tem segunda-feira também, curso de casados, hein? Aqui, segunda-feira, teologia e mais o casados, né? Muito bem. Mas vamos pensar aqui numa questão que eu quero levar vocês para outro pensamento. Essa estrutura, né? Essa estrutura, ela, vamos imaginar, eu quero que você tente me ajudar a pensar no seguinte. Você está me ouvindo aí? Não tá, Matilde morreu. Muito bem. Vamos pensar junto aqui, vai. Vamos imaginar o meu caso. E eu vou adotar uma criança aqui para poder funcionar. Vou colocar aqui uma criança aqui que vai se chamar José. Aí tem a Helena e aí tem o Luca. Na verdade, eu acho que eu vou adotar duas. Muito bem. O Heitor tem 37. A Camila tem X. Não vou contar a idade dela. Camila tem 33. O José tem 19. A idade pode, não pode o peso, né, irmãos? A Maria tem 14. A Helena, 5. 6. E o Luca vai ser 5. Muito bem. Eu quero que você me ajude agora a pensar como que essa
essa estrutura, como que essa estrutura, ela serve essa família aqui tão díspare, né? Vamos pensar juntos aí. O Heitor, a Camila, eles chegaram na igreja. Vamos pensar nessa realidade que eu estou mostrando aqui. Ó. Você viu que, Rogério, eu não pus casados aqui, nada ainda, que isso é um negócio novo, né, Rogério? Vamos pensar aqui. O Heitor e a Camila chegaram na igreja. O José tem 19 anos. O José é um jovem. A Maria tem 14, ela é uma adolescente. E a Helena com o Luca são crianças, né? Como que essa igreja, ela conecta essas pessoas tão diferentes? Essa não conecta. Não conecta, né? Olha que dificuldade Não. de conectar, não é? Eu tenho esse problema. Não é verdade? Vamos pensar numa outra coisa aqui, Paula. Me ajuda aí. Vamos pensar numa outra coisa. Essas pessoas, elas vieram com alguns desafios. Olha os desafios. Dentro desta família, nós temos algumas realidades. Eu vou colocar algumas realidades para vocês aqui. Problemas entre o casal. Uma dessas crianças aqui, que eu não sei quem é, ela sofre bullying na escola. Uma dessas crianças aqui, ela tem espectro autista. E uma dessas pessoas aqui, dessa família, está vivendo dificuldades com relação a questões sexuais. Olha o tamanho do desafio da igreja de hoje. É por isso que eu me preocupo muito quando eu vejo alguém querendo comparar, não é, a igreja de ontem com a igreja de hoje. Os desafios eram diferentes. Lá existiam alguns desafios que nós não temos hoje. Mas hoje existem alguns desafios que aquela igreja não tinha ontem. Ou seja, cada um no seu tempo tem os seus próprios desafios. Vamos imaginar agora, né, que dentro dessa realidade aqui, Heitor, Camila, José, Helena, Luca, Maria, né, eles foram criados dentro de uma religiosidade totalmente mista. Sexta-feira eles estavam no centro espírita, né? No sábado eles iam numa igreja evangélica e no domingo eles iam na missa. Ou seja, uma religiosidade brasileira, né? Um misticismo religioso muito grande, onde o camarada, você pergunta assim para ele, qual a sua religião? Ele fala, eu sou católico. Ele nunca foi na missa. Ele não fez a primeira comunhão, ele não fez a crisma, ele não fez os 7 sacramentos, lá nada disso, mas ele é católico, né? Ou seja, ele mistura uma série de coisas. Aí, queridos, vamos pensar o seguinte, esse pessoal acabou de chegar, eles acabaram de chegar aqui. Eles acabaram de chegar aqui na igreja. Eles vão fazer parte aí de um negócio que nós chamamos, né, hoje temos chamado de CPI Central. Pensa nisso agora. Como, né, resolver esse problema? Olha o tamanho da dificuldade nossa. Eu vou falar para você como a gente comete alguns equívocos, né? E nós cometemos alguns equívocos. Um dia desse, eu falei com uma moça da igreja assim, eu falei assim, viu? Eu queria chamar você para servir numa área da igreja muito interessante e que já vai fazer toda a diferença, já deveria estar fazendo, mas vai fazer mais ainda. E eu falei para ela assim, viu? Sabe o que eu queria? Queria que você me ajudasse
Queria que você me ajudasse a montar uma sala de integração, né? Que seria uma sala para inclusão de crianças com algum tipo de deficiência na igreja. Ela, pedagoga, né? Já fez mestrado em inclusão. Aí ela olhou para mim e falou assim, pastor, mas se a gente fizer uma sala de inclusão, não é inclusão, é exclusão. Opa! Eu não tinha pensado nisso. Ela falou, para ser sala de inclusão, não tem sala de inclusão. Tem alguém acompanhando na sala normal mesmo e tal. Aí vai ser inclusão, eles vão começar a se sentir incluídos e tal. Ou seja, nós temos inúmeros desafios e precisamos lidar com esses desafios que estão propostos diante de nós. Esses desafios que estão propostos, acho que você deve ter outros aí, talvez, que você queira compartilhar. Tem algum outro desafio aí que você lembra que você queira compartilhar com a gente aqui, não? Diz aí, quem quiser falar. Acho que um grande desafio que a gente tem hoje é o acesso à informação, que tanto pode ser boa como pode ser ruim. Né? O Reginaldo falou uma coisa muito interessante, né, na quarta-feira, que hoje os jovens têm muita informação e pouca formação, né? Então a gente fica meio preocupado. No passado não se tinha essa facilidade de buscar. E a fonte pode ser boa e pode ser ruim, né? Exatamente. As pessoas hoje leem o texto da Bíblia e perguntam para o Google, né, o que o texto quer dizer. Você já viu isso, não? Isso. Muito. O pastor Google está... o pastor Google, um rebanho imenso. Google, doutor Google, médico Google, pastor, é tudo Google, né? O que quer dizer Malaquias 3:10? Aí aparece lá um infeliz lá contra o dízimo, né? É o primeiro lá. Isso. Porque ele paga para o Google colocar ele primeiro. E ele sai primeiro, né? E a pessoa, clique, vai lá. Não é verdade? Olha que coisa interessante. É um desafio grande. Por que, Rogério? Mas tem que pegar esse camarada aí. Tem que pegar esse camarada, né? Muito bem. Mais alguém? Tem mais algum desafio aí que você vê, não? Desafio que você fala, problemas que... Podem vir com essa família aqui, ó. Podem ter vindo com ela. Desemprego. Desemprego. Muito bom. O que mais? Muito bom, desemprego. Muito bom a contribuição. Pode ser uma família que pode ser já um camarada no segundo, terceiro casamento. Não entendi, Rogério. Haver agressão também. Espera um pouquinho que eu cortou aqui. Não entendi. Quem? Você. Depois a Paula. Pode ser que o camarada está no segundo, terceiro casamento, uma família toda complicada, né? Filhos de um lado, filhos de outro, né? Muito bem. Recasamento. Pastor, você colocou a família complicada, hein? É uma família que carrega muitas frustrações, porque elas, assim, são quadros aí problemáticos, né? Que vão minando aí a família, né? É uma família doente, verdade, provavelmente. Eu estou exacerbando, né? Mas é para a gente pensar nas várias possibilidades, né? Pastor, famílias desiludidas com outras igrejas. Isso aí acontece muito, né? Passa por diversos ministérios, depois vem ali para o nosso. Paulinho, é provável que ele tenha buscado assim, soluções, né, dos seus problemas, resposta em algumas religiões, né? Muito bem. Perfeito, isso aí mesmo. Porque assim, eles podem ter buscado na ciência, conforme as crianças aí e tal, tentando entender a psicologia, mas também nas religiões, né? Perfeito. Paula, você ia dizer? Sim, sim. Eu me deparo muito com famílias que crianças são molestadas, né? Eu fiz um trabalho há três anos atrás, mais ou menos,
e a gente conseguiu entrar numa favela. Foi um trabalho muito bonito, mas é muito dolorido, é muito árduo, porque você passa por situações que você tem que tomar muito cuidado para você não trazer para você, né, agressões, estupros, maridos, né, que aparentemente são obreiros até muitas vezes e agride a esposa. E eu, com o meu jeito assim, eu acabo trazendo as pessoas para perto, as pessoas confiando demais. Então, a gente acaba ouvindo muitas coisas e a igreja em si, ela não está preparada para esse tipo de situação. Eu posso falar porque eu já tive que tentar resolver muitos casos e não poder buscar auxílio nos meus líderes, né? Porque eles não saberiam resolver. Muito bem. Vamos pensar aqui, queridos. Vamos olhar para isso aqui, né? Aparentemente, né? Essa estrutura, né? Ela teria alguma dificuldade, inclusive, né, em dar resposta a essas questões, né? Acho até, irmãos, que se nós eliminássemos tudo isso aqui, ó, essa estrutura teria dificuldade de dar resposta. Por isso que nós temos que pensar a estrutura segundo o modelo de Jesus, né? Tem uma pergunta ali, né? Nossa estrutura está preparada, né? E foi desenvolvida, né, para fazer discípulos? Porque aqui agora não é só a estrutura, é também o processo, né? A estrutura e o processo devem estar preparados para fazer discípulo. A opinião de vocês? A estrutura, inclusive hoje, né? A gente parar para pensar bem, a estrutura está preparada para fazer discípulos? Está no caminho, né? Está no caminho. Não pode esperar assim, estar 100% pronto para começar a fazer, né? As coisas vão se ajustando no caminho. Ou seja, essa estrutura ela não está pronta ainda, mas ela está começando a ser preparada, vamos dizer assim, né? Eu brinco com as pessoas que quando nós fazemos uma análise dessa questão estrutural, essa questão é muito clara assim, né? Para você mudar uma estrutura, irmãos, eu queria que você pensasse comigo aí, não sei se eu já compartilhei essa experiência com vocês, mas uma coisa é você pilotar uma lancha, outra coisa é você pilotar um transatlântico, né? A lancha, você pilota ela e muda rapidamente de direção, né? Acordei de manhã com uma ideia nova, vamos, gente, todo mundo vai, porque a lancha começou ontem, né? É um negócio novo, tá todo mundo ali e tal. Já o transatlântico, não, né? O transatlântico demora. O transatlântico, para fazer a virada, ele demora para taxiar. Você tem que reunir a tripulação, acertar o plano, o projeto, como é que é. Nós estamos num transatlântico tentando fazer uma virada faz 4 anos. Faz 4 anos que nós estamos tentando virar. Eu digo para você, hoje, no caso, Paula, você que está aí em Osasco, né? Nós estamos falando mal de nós mesmos, viu? Aqui a gente briga com a gente mesmo. Então, nós estamos, no meu entendimento, né, fazendo essa virada. Hoje eu acho que nós começamos a sair do cais para poder fazer a virada. Só que tem um detalhe, né? O transatlântico é mais lento para sair do lugar, demora mais, às vezes nem todo mundo está de acordo com aquilo. Só que tem um detalhe, o transatlântico tem um motor extraordinário, né? O transatlântico carrega muita gente. O transatlântico vai muito mais longe do que uma lancha sem precisar ser reabastecido. Algumas igrejas ficam mudando a visão toda hora, muda, porque tem que reabastecer a mente do povo. No nosso caso, a gente tem que começar a pensar só na simplificação, porque a visão não mudou. A visão não mudou, não é a mesma, né? Mas tentar simplificar a nossa vida, né? E aí, primeiro, então, seria simplificar, né? E aí eu
caminho com vocês aqui para a segunda, ou o segundo passo aí desse processo, que é aprofundar. Aprofundar é acertar o conteúdo, não relativizar a palavra de Deus. Acho que foi o evangelista Reginaldo que falou, né? Que a gente tem que tomar cuidado para não ser só atrativo e não ter conteúdo, né? Essa é uma determinação do nosso coração como igreja, né? Nós trazemos a bíblica desde sempre e nós não queremos negociar essa marca bíblica, né? Como é que você acerta o conteúdo não relativizando a palavra de Deus, né? Tentando manter em linha os propósitos de Deus, a palavra de Deus, com esse conteúdo que é exposto aqui, né? No nosso caso, a gente faz séries, a gente não abre mão de ter escola bíblica, a gente não abre mão do G100, que é um aprofundamento, né, do conteúdo dado no domingo, né? As faixas etárias, por exemplo, a Michele, né, Michele, preparou agora o DNA Kids. Olha que legal. O DNA Kids está vindo aí agora, olha que legal. Tem o DNA Kids agora, DNA adolescente, jovem e adulto, né? Preparado para a gente trabalhar os conteúdos, né? Depois de aprofundar, simplificou, aprofundou, objetivar. Acertar a atitude. Quais expectativas existem acerca das pessoas? Deixa eu trazer uma gota para você aí de liderança, né? Se você não disser para as pessoas para onde você está indo e para onde você quer que elas vão com você, nós estamos falhando na liderança. E aí nós temos que dizer para as pessoas, eu dizia para uma pessoa essa semana num treinamento, eu disse para ele o seguinte, né? Ele vai chegar numa igreja que talvez não tenha a estrutura que a gente tem de pessoal hoje, né? E talvez ele, preocupado com isso, vai dizer, mas será, pastor, que as pessoas vão acreditar, vão querer vir e tal? Falei, deixa eu dizer uma coisa para você. Quando você conversar com alguém que não é da sua igreja, independente de quem seja, o gerente do banco, o prefeito da cidade, alguém que quer vir para a igreja, ou o rapaz debaixo da ponte, fale dos seus sonhos como pastor da igreja. Mostre para as pessoas para onde você quer ir com essa igreja. Vez ou outra, você não precisa fazer um PowerPoint, né? Eu brinco, né, que eu e o Deltan Dallagnol gostamos muito de PowerPoint. Você não precisa fazer um PowerPoint, né? Não necessariamente. Mas você precisa, numa pregação, mostrar para as pessoas o que você pensa da igreja. Em determinado momento, ali no domingo, soltar algo que você pensa da igreja. Agora, vamos pensar vocês. Vocês lideram pessoas, né? Quantos integrantes, Jéssica, lá no Maranata hoje? Jéssica, tá ouvindo aí? Lá deve ter mais ou menos umas 12 pessoas. 12 pessoas no Maranata. Todos eles, inclusive os cônjuges deles, precisam saber o que é o Maranata, para onde o Maranata vai, o que o Maranata faz, o que ele não faz. Precisam saber o que a Jéssica sonha em termos de adoração, né? Para eles terem um objetivo a mais do que tocar no domingo, eles precisam ter um segundo objetivo. Eles precisam ter o motor 2. O motor 1 é tocar no domingo. Qual é o motor 2? Né? Ou seja, eles vivem para quê? E a Jéssica vive para quê? Quais são os sonhos da Jéssica para daqui 10 anos? Né? Outro dia um menino veio me procurar, ele veio, o Paulinho acho que até o conhece, e ele veio, eu queria saber isso, aquilo outro. Falei, rapaz, que legal você vir procurar e saber disso. Ele falou, sim, que o meu pai indicou essa igreja para mim congregar. Falei, rapaz, sério? Ele falou, sério. Tá, nós estamos indo, eu disse para ele, para esse lugar aqui, ó. E na área que você vai servir na igreja, nós queremos ir para esse lugar aqui. Aqui na igreja de adoração nós pensamos desse jeito, desse jeito, desse jeito. Nós pensamos no futuro, ter uma central de adoradores aqui na igreja, formando muita gente, enviando gente embora daqui, porque vai ter muita gente, nós vamos ter que mandar gente embora para servir, para ajudar mais gente, para conquistar mesmo outros lugares, para capacitar igrejas. Falei, eu sonho pegar 4, 5 pessoas daqui, colocar num carro, mandar um fim de semana para uma igreja que tem dificuldade na área da adoração e revolucionar aquilo lá.
né? Ele falou, rapaz, que legal e tal. Ele começou a pensar. Nós precisamos dizer às pessoas que andam ao nosso lado, irmãos, o que nós pensamos, e para isso precisa ter relacionamento. Sem relacionamento, isso nunca vai acontecer, né? Isso nunca vai acontecer. Não dá para a gente liderar só marcando ensaio, reunião ou resolução de problemas. A gente precisa liderar também fazendo relacionamento, né? Declarando, dizendo para as pessoas para onde nós estamos indo. Então, essa questão de acertar a estrutura, de simplificar e depois de acertar aqui a atitude, é você dizer para as pessoas quais expectativas existem nelas. Então, tem um livro chamado Hero Maker, né, do David Ferguson, que ele diz o seguinte, tem um processo simples que chama EV, né? Esse EV é assim, ó, eu vejo em você. Então, é chegar para alguém e falar assim para ele, né? Depois de orar, tipo, com certeza, eu vejo em você capacidade. Eu vejo em você potencial. Eu vejo em você condições. Porque aqui nós esperamos de você. Aí você vai dizer o que você espera. Porque senão, queridos, nós vamos ter uma cantada de gente na igreja consumidora, né? Vamos ter vários consumidores na igreja que nos consomem, na verdade, nos consomem de verdade mesmo, né? Se você não tomar cuidado, você não vence atender a demanda de tanta gente consumindo você. O que o Jetro falou para Moisés quando todo mundo estava consumindo ele? Rapaz, tá tudo errado. O conselho de Jetro foi começar a separar em camadas de pessoas. E aí ele foi separando essas camadas de pessoas e Moisés começou então a dividir em líderes. E esses líderes foram cuidando dessas pessoas, né? Então imagine só, Marquinhos, se eu tivesse que resolver do seu lado todas as vezes todos os problemas que você tem ali no nosso acolher ali, no servir, né, na recepção. Você já imaginou que dificuldade que seria? Imaginou, Paulinho, eu ter que conhecer toda a estrutura da mídia, saber jogar lá a transmissão, né, colocar lá no data show, preparar tudo, né? Imaginou, Andréia, saber cantar lá no El Shaddai, tocar lá o baixo, né? Imaginou, Rogério, ter toda a parte da família na mão, né? Isso não iria funcionar. Isso não iria funcionar. Por isso existem os líderes e cada um de vocês, aí vocês sabem já, né, o que nós esperamos de vocês. Eu tenho sempre dito isso para vocês, tanto que essa capacitação que nós estamos fazendo é justamente para ampliar essas expectativas, né? Agora, vamos pensar aqui como é, né, que nós temos mostrado as expectativas para as pessoas. Diga aí, você Você tem dito para as pessoas o que você espera delas? Alguém gostaria de compartilhar aí algo nesse sentido? Não? Não tenho dito, diga como, você não tem dito. Tenho dito, diga como. Bom, o curso para nós facilita bastante nessa área, né, pastor? Quando a gente já está meio caminho andado, a gente já começa a usar essa fala de que cada casal pode ser um farol, né? E o que a gente espera, que esse farol ilumine a vida de outros, né? Seja ali uma pessoa que realmente seja referência para outros. Isso ajuda bastante. Agora, pessoalmente... É intencional, né? O curso Casados para Sempre é intencional, né? Isso, com certeza. Agora, pessoalmente, a gente procura usar na questão da administração, né, e tudo mais. Quando as pessoas perguntam da igreja, a gente procura falar sobre a visão da igreja, porque está ficando cada vez mais clara, né? Exatamente. Mais alguém quer contribuir aí? Você tem dito para as pessoas o que espera delas? Aí os seus
companheiros, seus... Isso fica bem claro no DNA, né, que a gente faz, né? Como que a pessoa pode servir ali, deixa bem claro. Inclusive, cada aluno de DNA, em potencial, pode se tornar um professor, né? Do próprio curso de DNA. Exatamente. Isso está acontecendo agora, inclusive, com os jovens, né? Ex-alunos de DNA estão dando aula agora lá, inclusive o Moisés, que é líder de jovens, né? Está lá com eles, eles estão dando aula lá. Né? Por exemplo, vamos dar um exemplo simples aqui. De você chegar, por exemplo, para alguém que está andando com você aí todo dia, no ministério aí que você serve, que você lidera, na conexão que você lidera, talvez, né? Você já chegou e olha, rapaz ou moça, né? Olha, eu tenho grandes expectativas acerca dessa área que você serve. E, inclusive, eu queria te contar o DNA 1. Porque se você em volta de você, vai ter muita gente que não fez DNA 1 ainda. Vai ter muita gente, por exemplo, que toca guitarra, mas ele não sabe, talvez ainda ele não sabe exatamente o que está acontecendo ao redor daquela guitarra. Vai ter muita gente, por exemplo, né, talvez até pregando, e ele não sabe exatamente o que está acontecendo em volta dele, né? Então o DNA ajuda nisso. Mas mais do que isso, né? No caso das meninas do balcão, né, Gi? Meninas do balcão, por exemplo, agora passaram já pelo segundo DNA, né, Gi? Sim. Nós fizemos servir online. Foi muito bom. Então aqui, ó, nesse grupo aqui agora tem o Marquinhos, que dá aula de servir, e tem a Gi, dando aula de servir também. Então a Gi já faz direto com a moçada lá do balcão, aí faz online mesmo com elas, e o Marquinhos faz o presencial, né? Esse curso eu dei a primeira turma. Dei a segunda, a terceira turma já foi o Marquinhos, né, Marquinhos? Ele já leciona para o pessoal lá e a Gi já está lecionando para o pessoal também. Então, nós precisamos declarar para as pessoas o que nós temos de expectativas a respeito delas. Finalizar a quarta parte aí desse processo é essa daqui, olha. Acertar a ação. Evangelismo e missões como essência da igreja. É o multiplicar. Então, simplificar, tá certo? Olha lá. Simplificar, aprofundar, objetivar e multiplicar. Aí vem uma pergunta. Nossa igreja acerta a ação tendo a evangelização como essência? O que você acha? Está no nosso DNA a evangelização? Nós amamos a evangelização? Ou a evangelização é um projeto nosso? Aí o Valtencir, que é do compartilhar aí. Fala aí, Valtencir. Pastor, a gente está longe ainda. A gente está longe. Eu acho que precisamos de incentivo, né? Eu falei com o senhor, né? Eu acho que o grande problema na evangelização é que, de repente, está faltando assim, aquele amor apaixonado pelas almas mesmo, né? Exatamente. Quando a gente está cheio de Deus, acho que a coisa que fica mais clara que uma pessoa está cheia de Deus é quando ele sente vontade de compartilhar esse Deus. De repente, as pessoas não se encheram ainda o suficiente para querer compartilhar, para querer evangelizar. Agora, evangelizar é um leque muito grande, né? Porque às vezes as pessoas pensam que evangelizar é pegar um bocado de folheto e ir para a rua, né? Eu gosto muito de uma frase que o senhor falou uma vez, citando, eu não lembro agora o nome da pessoa, né? Mas que evangelizar, se possível, até usando palavras, ou seja, com testemunho, com modo de viver, você pode evangelizar também. Foi Aquino que falou isso? Não lembro agora quem foi. Tomás de Aquino. Tomás de Aquino, né? Tomás de Aquino. Exatamente. Eu acho que a nossa vida, ela é o quinto evangelho, né? Mateus apresenta Jesus de um jeito, Marcos de outro, Lucas de outro, João de outro, e eu também apresento. Exatamente. Nossa vida é um quinto evangelho.
Verdade. Eu acho que a gente precisa melhorar muito nessa área. Muito, muito, muito. Mais alguém gostaria de contribuir? Pastor, eu vejo que o caminho que a igreja está tomando na questão do discipulado é justamente o caminho que vai deslanchar a igreja na questão do evangelismo, porque missões, quando você tem um discipulado muito bem feito, ele acontece assim de uma maneira muito simples, muito tranquila, sem perceber a pessoa está fazendo outro discípulo, está fazendo outro, e o negócio é uma corrente que vai embora, né? E aquilo que o Valdecir falou, o amor pelas almas. Quando você está fazendo aquele discipulado ali, que você tem uma referência, você começa a ser uma referência, é um ciclo que vai embora e vai seguindo outro, que vai seguindo outro. A igreja ela vai crescer nessa área assim, naturalmente até. É verdade. Então vamos pensar aqui nessa finalização. Vou colocar algumas coisas aqui para vocês, tá? Um exemplo de simplificar. Deixa eu compartilhar a tela aqui com vocês, ó. Exemplo de simplificar e acertar a estrutura. Simplificação da celebração, né? Uma celebração mais simples. Conexão entre recepção, louvor, palavra, né? Deixa eu dar um exemplo para você de como nós podemos simplificar, né? Nós podemos simplificar. Você já chegou alguma vez na igreja e, por exemplo, o culto vai começar. A oração inicial, né, foi feita lá por alguém, né? Vamos imaginar um culto de jovens, vai. Não, ou culto que seja. E alguém faz uma oração inicial. Ele ora, pede para Deus abençoar o culto, tal, ora pelos enfermos, ora por mais esse, mais aquele. Muito bem. E aí, nós vamos, né, cantar. E aí nós cantamos lá 2 hinos do Inário, por exemplo, né? E um hino do Inário, né, é o 37, né, Rude Cruz, cantamos o Rude Cruz. Rude Cruz não, né? É o Concego, né? O Concego eu andei. E aí, muito bem. E aí depois nós acabamos de cantar lá, né? O Concego eu andei e tal. Aí depois, vamos, né? O 497, solta o cabo da nau, né? O primeiro hino teve um tema, o terceiro e o segundo hino teve outro tema. Aí nós convidamos alguém para fazer a leitura devocional. Aí ele vem e faz a leitura devocional em Atos 1:8. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Judéia, Samaria e confins da terra. E leu a descida do Pentecostes e ora por batismo com o Espírito Santo. Aí vamos agora, porque agora nós estamos de pé para o Ministério de Louvor. Aí vem 3 hinos, 3 músicas, diferentes daqueles 2 hinos, diferentes da devocional e da oração. Aí depois nós temos mais um hino para o ofertório, né? E aí vem a pregação. E a pregação vem diferente de tudo que foi feito ali atrás. Isso já aconteceu alguma vez com você em algum culto? De você falar assim, nossa, ainda bem que Deus fala, né, do jeito que Ele quer, da forma que Ele quer, e a palavra não volta vazia. Alguma coisa pegou. Algum hino pegou em alguém aqui, alguma coisa. Mas a ideia desse culto é um culto para pessoas, não é um culto para Deus. É um culto que tem pessoas, não é a gente falando com Deus. Olha que coisa interessante, né? E ele fica desconectado, né? Então eu coloquei aqui, né, diminuição de oportunidade justamente para quê? Porque tem um objetivo, você não ter várias coisas acontecendo no culto. Facilita o culto, né? Alguém disse para mim assim outro dia, né? Pastor, agora eu tô sem medo de trazer meus amigos no culto, né? Eu falei, por quê? Não, porque a gente tem uma ideia mais ou menos, né, do que a gente vai ouvir, né, em termos de ação, do louvor, da qualidade disso ou daquilo. Eu falei, mas não é essa a ideia. A ideia é você entender que o culto é adoração, né? Então, simplificar a estrutura. Aprofundar. Acertar o conteúdo. Pregações relevantes e contextualizadas. A pregação não pode ser relativizada, não é? Nós não podemos mexer na pregação porque tem que agradar alguém, não é? Mas ela pode ser relevante e contextualizada para esse tempo. Pode ou não pode? Eu não posso 150 dias de pandemia sem pregar sobre esperança para as pessoas,
Não é verdade? Eu não posso, né? Objetivar, acertar a atitude. Todas as pessoas sabem exatamente o que a igreja espera delas, nós precisamos dizer isso para elas. Como você contribui com esta igreja, né? E por fim, para encerrar, exemplo de multiplicar, que é acertar a ação. Evangelismo e missões precisam ser essência da igreja, não apenas um projeto específico. Se nós pensarmos nesses 4 passos e olharmos para aquelas marcas da igreja relevante, eu penso que nós já vamos começar a ter uma igreja mais essencial do que hoje. Não é? Alguém quer contribuir para a gente fechar, para a gente encerrar por hoje? Sobre isso que nós falamos aí, fique à vontade. Pastor, só queria comentar sobre a mídia lá um pouquinho. Só quando o pessoal vai lá, eu não vejo simplesmente uma pessoa indo lá só para ele ser mais um, compor o nosso ministério. Mas eu vejo pessoas com potenciais muito grandes lá. Aqui eu já comentei isso com o pastor sabe. Hoje nós usamos um sistema lá que se a pessoa ele entender, ele se torna um profissional de mídia, não só dentro da igreja, como fora, né? Então, ele vem para ter a gente percebe nas pessoas um grande potencial. Eu tenho o exemplo do Claudiano. Quando o Claudiano chegou ali na igreja, que eu sei que ele saiu e voltou, né? Aí, quando eu estava lá já, eu lembro um dia que ele sentou-se ali, eu estava trabalhando na mídia, ele sentou perto de mim e ele falou, se precisar de mim, pode contar comigo. E eu conheci o Claudiano há muitos anos, desde garotinho, sabe? E aí ele comentou comigo, olha, eu trabalho como monitor de informática na prefeitura. Na hora que ele falou, eu falei, é esse mesmo. Aí está o talento dele, ele chegou quietinho, sentado, se a gente não pega ele, não chama ele para compor o ministério de mídia, ele não estaria dando tão fruto como ele está dando agora, né? Então, acreditar no potencial da pessoa, na capacidade, é muito importante. Uma coisa que eu vejo que a igreja hoje faz muito bem é dando liberdade para cada pessoa crescer naquilo que ela desempenha melhor. Se é psicólogo, se é uma doutora, se é uma enfermeira, se é um recepcionista, uma recepcionista. E isso aí faz com que a pessoa se sinta muito útil nessa engrenagem, né? Desenvolvendo a sua melhor capacidade. O pastor comentou uma coisa interessante aí, que assim, eu não sou bom em tudo. Né? Eu não consigo cantar com excelência, não consigo pregar com excelência, mas talvez possa ser útil em alguma área da igreja. E quando eu descubro isso aí, se torna uma ferramenta muito fértil no meio evangélico, no meio do reino, né? Isso é muito importante. Então, eu vejo assim que eu tenho tentado fazer isso aí com eles, né? Para que eles entendam que aquilo ali não é simplesmente sentar ali e trazer uma transmissão online, não. Aquilo ali é evangelizar, aquilo ali é alcançar vidas que estão naquela situação daquela família que o pastor colocou ali. É muito mais do que a gente pensa. Até comentar, né, que nós começamos a colocar o QR Code lá, lembra? Lá colocamos lá na live, lá o que aconteceu. Na hora que eu estava vindo para minha casa, uma família entrou lá, né, perguntando, né, essa daqui é da igreja, esse telefone? É que eu vi o QR Code e queria uma oração. Então, não é simplesmente só transmitir, né? É muito mais do que isso aí. Então, eu sempre comento com os meninos lá, falo assim, começa aqui, mas a igreja pode te dar muito mais. Eu digo por mim, pastor. Eu sou comprador numa empresa por mais de 20 anos. Só que eu cheguei ao setor de compras quando eu fui trabalhar na secretaria da igreja. Foi na secretaria da igreja que me surgiu a oportunidade de trabalhar onde eu estou hoje. Eu aprendi na secretaria, mas me impulsionou para fora para mostrar o talento que eu recebi dentro da igreja. Então, valorizar as pessoas dessa forma é muito bom. Temos muitas pessoas capacitadas que vão chegar muito longe aí, levando o nome da igreja. Paulinho, Vinícius seguiu a área da informática nos estudos dele. Hoje ele está fazendo um curso técnico de informática
para a internet devido à experiência que ele tem tido na igreja. Então é muito importante mesmo, né, esse ato de incentivar eles, principalmente os adolescentes e os jovens, que igual, né, no caso do Vinícius, que é a hora de decidir uma profissão, de decidir um caminho a seguir, né? E a gente tá junto com eles nesse sentido. As meninas lá do balcão também, né, eu já trabalhei bastante tempo de secretária também, então eu procuro passar para elas trabalharem de forma que elas venham crescer tanto espiritualmente quanto profissionalmente, né, de conhecimento. E eu vejo que isso faz diferença na vida delas, né, deles. Eu tenho experiência dentro de casa, que eles conseguem ver, já desenvolver, já saber, principalmente através da oração, né, que eles já vão vendo, já vão orando e já conseguem encaminhar. É bem importante isso aí, né? É bem relevante na vida deles. Eu vejo assim também. Bom, vamos pensar assim, né, irmãos? Como que a gente acha o Claudiano antes dele achar a gente, né? Esse é o desafio, certo? Esse é o desafio. Nós precisamos comunicar as nossas necessidades lá, lembra lá? Do objetivar? Comunicar o que nós temos de necessidade, comunicar o que nós precisamos. Primeiro com Deus, né? Depois comunicar às pessoas, né? E elas estão ali. Mais alguém quer contribuir para a gente fechar? Uma última contribuição aí? Pois não, João? Pastor. Quem tá primeiro aí? João ou Marquinho? Pastor. Opa, vamos lá. Nos comentários gerais aí que foi abordado aí durante essa reunião, eu quero comentar a respeito da dificuldade que nós ainda não enfrentamos, acredito, mas vamos enfrentar bem próximo. A respeito daquela família meio complexa que o senhor comentou aí, que o senhor formou aí. Entre a família tinha uma pessoa com problemas sexuais. Então, um problema gravíssimo que nós vamos começar a enfrentar e não vai demorar muito é a respeito do homossexualismo, que eu acredito que é uma dificuldade ainda muito grande, né, dentro do servir. Vai ter que ser preparado bastante esse povo, né, que vai estar lá na frente, lá na recepção, vai encarar essa nova jornada aí que logo eu vou ter esse problema, né? Então eu queria abordar esse assunto. A gente tem que preparar bastante o pessoal de servir, que inclusive dos cursos que a gente deu lá, a gente comentou sobre isso, que é uma coisa ainda um pouco bem irrelevante, né? O povo ainda não tem acostumado com isso. E vai ter que se acostumar com isso. Vai ter que se acostumar. Porque bem em breve nós vamos passar por todos esses problemas aí. Vamos. As pessoas que acessarem, né, a igreja, né, elas vão acessar a igreja esperando uma palavra, né? E aí é aquela verdade, se lembrar que é assim, né? A porta do céu é estreita, mas a porta da igreja está aberta. Não é assim? A porta do céu é estreita, porque a palavra que vai ser pregada para todos, né? Mas a porta da igreja é aberta, né? Nós temos que estar preparados para todos os ambientes aí. João levantou a mão aí, em seguida a Paula, para a gente fechar. Pastor, você falou da família problemática. Eu estou com a família problemática na minha mão, né? Que é o caso da dona Zilda, o filho e a filha. Ela é alcoólatra, o filho drogado e a filha depressiva devido às agressões do pai quando eles eram crianças, foram para casa-abrigo, ele tentou matar ela 3 vezes. Enfim, esse histórico todo. E a gente está reformando a casa dela. E isso tem repercutido positivamente na vida dessa família. Só que a igreja ainda não está preparada para esse tipo de coisa, porque eu vejo muito preconceito ainda. Eu já vi pessoas ir lá tirar foto e ir embora, pessoas ir lá, tem muito cachorro, vou embora. Não para, não conversa. Ela é uma pessoa que ela precisa do carinho do nosso povo, da igreja. Eu acho que a gente ainda precisa quebrar esses grilhões aí, de que trabalho social é coisa de católico, né? Acho que nós temos que entrar de cabeça nessa ideia, porque nós estamos lá com dificuldade com pedreiro, e a gente sabe que na igreja tem muitos pedreiros. A gente está com dificuldade de pintor, e a gente sabe que tem muitos pintores. E nós ganhamos todo o material.
E eu vejo a necessidade dela, tá sem banheiro, jogando água com balde no vaso sanitário. Tá uma coisa nojenta. E a gente precisa finalizar isso aí, né? Então, eu penso assim, na hora que eu dentro na minha casa e deito na minha cama, eu começo a pensar nessas pessoas. Ela me disse essa semana que passou a noite em claro porque o filho estava tentando levar o restante que tem na casa dela para trocar com drogas, né? E ela disse assim, ó, apesar de todos os problemas, se meu filho morrer, eu morro junto, porque eu ainda amo muito meu filho. E ele já foi internado 5 vezes, é viciado em crack, enfim, toda essa história. Mas ela sempre diz, eu vou voltar para a igreja, eu vou voltar para a igreja. Ela falou aquele dia lá, né? E a gente, eu e o Binho, né, o Kleber, a gente, no momento que a gente fica conversando com ela, ela fala muito que tá com depressão, tá triste porque a mãe dela morreu semana passada, enfim. E a gente fala assim, olha, todo esse processo é porque Deus quis, né? A senhora tá passando por isso, que é para a senhora acordar, né? E ela disse que vai voltar para a igreja. Mas a gente ainda, eu penso assim, só um exemplo, uma vez eu pintei uma escola em um dia com 60 voluntários. Que eu saí no bairro perguntando, você pode ajudar? Pode ajudar? E as pessoas nem me conheciam. Nós pintamos uma escola em um dia com 60 pessoas. E a gente já está lá há 3 semanas, em 2, né? E os jovens foram lá semana passada, amanhã eles já não vão poder estar. Então, eu penso assim, tocar no coração das pessoas para ter esse olhar da igreja de dentro para fora. Acho que nós precisamos sair das 4 paredes e pensar naquelas pessoas que estão lá de fora. Né? Exatamente. Quebrar, né? Precisamos quebrar aí as barreiras, né? Exatamente. Acho que amanhã vai estar o Kevin lá e mais alguém, viu? Me falaram hoje, na pintura lá. Paula, diga aí, Paula. Paula? Está nos ouvindo, Paula? Está nos ouvindo aí? Oi. Você ia finalizar? Diga lá. Não, eu só estou ouvindo. Ah, então tá jóia. Queridos, é isso por hoje. Deus abençoe vocês, em nome de Jesus. Tá? Essa nossa caminhada, né? Tem o objetivo aí de despertar o nosso coração, tem o objetivo de deixar a gente preocupado também, né? Jesus falou assim, olha, eu não vim trazer paz, eu vim trazer espada, né? Ou seja, preocupa o nosso coração, né? Ou seja, tem muita coisa para a gente fazer, para a gente desenvolver, para a gente estudar. E eu creio que o Senhor vai nos abençoar cada dia mais, despertando o nosso coração para tantas coisas. Nós estamos engatinhando em muitas coisas, né? Como disse o João aí, mas que bom que nós entramos no caminho, né? Poderíamos não estar nele, mas entramos no caminho desde sempre. Eu creio que o Senhor tem abençoado e vai continuar nos abençoando. Muito obrigado por vocês estarem aí, dedicar um tempinho de vocês aí para a gente estar junto aqui. Vou pedir aí para o Rogério fazer essa oração para a gente encerrar, Rogério. Opa! Só para... ouvindo aquilo que o João estava falando, eu penso assim, é bem complicado a igreja trabalhar dessa forma, mas é preciso, é necessário. Cada um tem um chamado, tem um lado. É claro que esse sentimento cristão precisa estar no coração de todos, mas na igreja sempre vai ter aquele que trabalha naquela área e ele nunca vai se envolver com outra mesmo, porque não é o perfil, enfim. E a igreja precisa ter um jogo de cintura muito grande, né? Para ela mover em tudo isso, entendendo que cada um precisa estar numa área e vai crescer naquela área, né? Às vezes a gente fica meio assim mesmo, né? Tem pessoas que vai lá dar uma passadinha, não, isso aí sai fora. E nós temos esse desafio também de segurar tudo isso junto, mas sair com a graça de Deus, com certeza, né? Quanto mais gente para cada área, né? Eu penso assim. Vou imaginar, quanto mais gente a gente tiver, irmãos, eu fico fazendo umas contas aqui na minha cabeça, né? Com 400 a gente atinge determinadas pessoas, determinadas coisas. Com 1.200 nós vamos atingir outras coisas, né? Então, a gente tem que se multiplicar e discipular e preparar o pessoal mesmo, e é por aí.
Amém. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos, Senhor. Obrigado por esse tempo, Senhor amado, de crescimento, de amadurecimento nas nossas vidas. Obrigado pela vida de cada líder, Senhor, que está conosco, papai querido, com o objetivo simples de crescer, Pai. De entender mais e mais, Senhor amado, o que o Senhor espera de cada um de nós. Como adoradores, Senhor amado, como trabalhadores do Teu reino, Pai. Capacita cada um, Senhor, os teus dons espirituais, Senhor, na vida de cada um, de cada casal que está empenhado, papai querido, em fazer a tua obra, Pai. Que o teu nome seja glorificado e exaltado, que a visão, Senhor amado, desta igreja, ela atinja, Senhor, a massa através da liderança, de uma maneira simples, Senhor amado, e objetiva de transferir essa visão, Jesus querido, para o coração de todos os liderados. Pai, em nome de Jesus que nós pedimos, e assim nós o agradecemos, Pai. Amém. Amém, queridos. Deus abençoe. Bom final de semana a todos vocês, em nome de Jesus. Pastor João, Deus abençoe. Um abração. Tchau. Tchau, Lucas. Tchau, Helena. Cabelinho azul. Tchau. Tchau. Tá cabelo azul.